Hoje a gente vai mostrar como o tarô terapêutico funciona na prática. É muito importante reforçar, e você vai me cansar de ouvir dizer que o tarô terapêutico não faz adivinhação, não faz previsão. O tarô terapêutico tem um objetivo, tem um propósito de te dar clareza do porquê as coisas estão como estão e quais os caminhos de solução através de mudança de comportamento. Não existe destino. Eu sei que te ensinaram que a vida é um destino, que se você tiver sorte ou azar, assim será. Não, não é. A vida é resultado das suas escolhas e das suas ações. E o tarô tá aqui para te dar esta liberdade de construir o resultado que você quiser, desde que você esteja disposta a se conhecer e a trazer novos comportamentos e novas ações. Eu sou Gi Bueno, psicoterapeuta que utiliza o tarô como ferramenta de autoconhecimento para guiar mulheres que estão hoje com uma autoestima domada pelas suas inseguranças e pelos seus traumas a construírem uma autoestima rebelde, onde elas se sentem seguras e confiantes de si. Se a sua pergunta for, Ju, ele volta ou não? Eu vou te dizer, depende. Depende porque às vezes o que o tarô vai nos trazer ali no atendimento é, olha, ele não te ama, mas se você for lá e insistir e pedir uma volta, ele vai voltar. E aí, por que depende? Depende do que você quer. Depende do que você se sente merecedora, depende do que você está disposta. A volta nem sempre é o melhor caminho, mas o tarô às vezes direciona e você não está disposta a acolher. Então, quando as perguntas elas são objetivas, de cara, normalmente eu nem respondo porque eu não gosto de pergunta objetiva, mas eu sei que essa é uma dúvida de grande parte das pessoas. Então, tudo vai depender de todo o contexto, se vai ter possibilidade de volta ou não. E entenda, é sempre possibilidade, nunca é um decreto. E é uma possibilidade que vai depender da energia, de como a pessoa te vê, do que ela está sentindo no momento, para como você vai se comportar e o quanto você vai aplicar ou não nos conselhos do tarô. Mas quando as perguntas são objetivas, o meu padrão é transformar elas em perguntas abertas. Porque eu posso fazer essa pergunta, ele volta ou não? E o tarô falar não. O que você vai fazer com isso? Você simplesmente vai aceitar? Mas e às vezes, se você tivesse uma mudança de comportamento, ou se você tivesse uma atitude diferente? Isso poderia fazer ele te enxergar diferente e voltar. Você vai perder essa oportunidade? Percebe? Então, uma pergunta fechada, a gente sempre vai transformar ela numa pergunta aberta. Ao invés de se ele volta ou não, a gente vai perguntar: há algo que eu possa fazer para que ele volte? Quais os sentimentos dele por mim? Se ele voltar, isso é bom? Como eu vou me sentir? Como que o nosso relacionamento vai fluir a partir do momento atual, a partir das energias que estão reverberando entre a gente? Tudo depende, percebe? Não é um decreto, não é uma previsão, tudo depende. Depende do que você quer, do que você está disposta e de como você vai se comportar. E como eu prometi, hoje a gente vai fazer um atendimento na prática. Vamos considerar aqui a nossa referência, a Sabrina. Sabrina representa a maior parte das mulheres que me procuram. Sabrina se sente frustrada no amor. Sabrina se sente insegura, não só no amor, mas diante da vida, dos seus objetivos, das suas ações, das suas escolhas. Sabrina está muito frustrada com o seu momento atual, porque uma angústia toma conta dela, uma tristeza toma conta dela e às vezes ela nem sabe justificar o porquê. Nesse momento a gente vai considerar que a Sabrina está solteira, porém está desesperada para um amor. Um parênteses aqui, essa é uma simulação de atendimento. E esse atendimento refere-se a Sabrina de fato. Cada atendimento, ainda que eu faça exatamente as mesmas perguntas, ele é único. E o que eu quero dizer? Não existe um padrão de respostas. Cada pessoa é única e ainda que as perguntas sejam as mesmas, os direcionamentos serão outros, porque existe um contexto, existe uma história, existe uma dor principal. Então, tudo isso é considerado dentro do atendimento. Então, aqui a gente está pensando na Sabrina, e esse atendimento é para Sabrina. Se você se identifica com os sentimentos
e com os questionamentos que a Sabrina tem hoje, talvez ele vai fazer sentido para você também. Então, considerando todo este contexto que hoje a Sabrina vive, eu vou perguntar aqui para o tarô a raiz desta frustração. Qual é a base? Óbvio, independente, se é uma situação específica ou algo mais aberto, como a gente vai fazer aqui nessa simulação, não existe uma única raiz. Ok? Então, considerando esse momento de frustração, vamos trabalhar com a frustração que a Sabrina sente hoje. A frustração de um modo geral, sobre a vida dela, sobre o fato de no amor não dar certo, sobre ela não conseguir prosperar, sobre o profissional, seu ambiente extremamente tóxico e ela não saber o que fazer para sair de lá. Vamos considerar essa frustração. Qual é a raiz principal desta frustração? Como que isso está afetando a vida dela e o que ela pode fazer para lidar com isso, tá? Então, vamos lá. Qual é a raiz, o que essa raiz está causando e como lidar. Raiz, a carta do Sol. O Sol é uma carta que no tarô ela é muito desejada, porque ele tem uma energia predominante super positiva. Mas olha só como importa o contexto, né? Aqui o que a gente está querendo entender? A dor, a raiz da dor. Então tem como ser uma visão positiva. Como essa raiz está impactando a Imperatriz? Só arcanos maiores. Juliana, o que isso significa? Que é só coisa profunda a ser trabalhada. E um caminho de solução para essa angústia, um eremita. Raiz, o Sol. Olha com profundidade para esse arcano. Outro ponto nos atendimentos. Cada deck tem uma energia. E a gente avalia tudo isso. Tem um significado base que a gente respeita, tem a energia que a ilustração do deck representa e tem também a minha visão a partir da minha experiência de uma vasta jornada de atendimentos. E quando a gente olha para essa ilustração, para o que o Sol representa, a gente tem aqui duas questões, tá? Que eu consideraria como raiz para a angústia de Sabrina. A criança interior, ou seja, a infância, por quê? Porque o arcano aqui está representado pela criança. Então, a infância, de fato, mas numa camada ainda mais profunda, a relação com o pai. Por quê? O Sol é este arcano que tem o papel da energia masculina. A Lua, energia feminina, então se tivesse vindo a Lua aqui, a gente ia considerar a relação com a mãe. E o Sol, a relação com o pai. Eu sei que é um leque muito grande a gente pensar, tá, a raiz está na relação com o pai e na relação que ela teve lá na infância, então muito provavelmente do 0 aos 7 anos, ou na relação que não teve, né? Mas é essa base. Ah, mas isso é muito vasto, traz muitas possibilidades. Sim, mas quando eu estou num atendimento contigo, eu vou entender o teu contexto, a tua história e com profundidade nós iremos com mais especificidade e entender a raiz da sua situação. Aqui é geral porque é uma simulação, mas a gente pode considerar o quê? De uma forma mais geral, duas extremidades. Um momento ali que talvez este pai não era presente, então de fato abandonou ou rejeitou, e isso fez com que Sabrina traga essa angústia para a vida adulta e que às vezes ela acha que é o meu trabalho que não tá bom, é o meu relacionamento que não tá bom. Não. Essa angústia veio da falta deste pai desde lá na infância. E aqui na vida adulta a gente vai recriando inconscientemente situações que vão reforçando essa dor. Mas não é que a origem está aqui, a origem sempre vai estar lá. Então possa ser que esse pai, ele não foi presente e essa ausência desse pai foi o que gerou a angústia, ou pode ser o contrário. Já aconteceu comigo em atendimentos reais, onde o pai tinha sido extremamente presente, carinhoso, atencioso, protetor, inclusive até na vida adulta enquanto era vivo. Só que quando essa paciente me procurou, o pai tinha falecido ali há 10 anos e ela ainda não havia conseguido superar o luto desse pai porque ela não sabia viver sem a presença dele. Mas a raiz da angústia está nesse lugar, lá na infância, dos 0 a 7 anos, da relação com o pai. Agora, quando a gente vai para o arcano que representa como que essa raiz está impactando a vida adulta da Sabrina, vem a Imperatriz. E a Imperatriz, no meu ponto de vista, o arcano que mais representa a nossa autoestima. A angústia que essa relação com o pai gerou lá na infância de Sabrina, hoje está impactando diretamente na autoestima dela. E percebe que como é que a gente tem a resposta para essa angústia de um modo geral? Por quê?
Se a autoestima dela está fragilizada, muito provavelmente ela não se sente merecedora de viver um amor feliz e ela deve estar aceitando migalhas do amor, quiçá, se ela tiver num relacionamento. Se a autoestima dela está abalada, como profissional, por mais que ela seja competente, ela não consegue reconhecer o seu valor. Logo, ela vive num ciclo de angústias, de medo de ser mandada embora, de medo de não estar sendo uma boa funcionária, de medo de não ser promovida, porque a autoestima dela está abalada. E se a autoestima dela está abalada, ela não se sente segura e confiante para gerar o dinheiro ou até para manter o dinheiro na vida dela. Por quê? Eu não sou capaz. Se eu não sou capaz, eu preciso me prejudicar por conta da minha incompetência. Aí o merecimento não existe, a permissão menos ainda, e eu afeto inclusive a minha vida financeira. Mas, olha só, né? Aqui, meu amor, Sabrina não tem para onde correr. Sabrina tem que buscar o autoconhecimento. E é uma jornada que ela precisa viver sem pausas e com constância. Por quê? Quando eu pergunto como ela deve solucionar isso, vem o eremita. E o eremita, ele é um arcano que está num lugar sozinho e isolado. E ele tem aqui uma luminária. Essa luz alinhada à solitude deste lugar e deste momento que ele está representando, nos convida a quê? Olhar para dentro de nós. A resposta das angústias não está aqui fora. Então não é sobre a Sabrina, sei lá, mudar de emprego. Não é sobre a Sabrina largar do namorado ou desistir do amor. Não é sobre a Sabrina emprestar dinheiro ou investir dinheiro. É sobre a Sabrina entender quem ela está no quesito crenças e comportamentos, quando ela arruma um relacionamento, quando ela olha para sua carreira profissional e quando ela lida com o dinheiro. O eremita é um arcano que diz: ei, as respostas estão dentro, não estão fora. Você pode mudar o que você quiser aqui, a angústia vai permanecer, porque você precisa olhar para dentro. E aqui, dentro desse contexto, olhar para dentro para compreender o que a ausência ou a angústia em relação à conexão com o seu pai causou. São N camadas, mas ela precisa olhar para dentro, ela precisa cavucar, sabe? Ela precisa investigar, porque senão não vai adiantar ela comprar roupa, não vai adiantar ela fazer dieta, não vai adiantar ela fazer cirurgia, que a autoestima dela não vai melhorar. A autoestima dela está afetada por conta dessa relação com esse pai que precisa ser trabalhado. Percebe que tomar consciência do contexto e do porquê que as coisas estão como estão te dá o poder de decidir trabalhar ou não a mudança dessa realidade. É claro que o cenário ideal para que a mudança começasse a acontecer é que Sabrina faça terapia ou faça algum movimento de autoconhecimento. Mas caso Sabrina não possa fazer terapia agora, não é possível investir na terapia. Comece a fazer uma ferramenta simples, que é totalmente possível e você não precisa de direcionamento, não por enquanto. Você vai pegar um caderno e vai tornar este caderno o seu diário de escrita terapêutica. Em todos os dias, ao acordar ou ao final do dia, você vai escrever ali sobre as suas emoções. A angústia talvez agora é um sentimento predominante. Tá, mas em que momento do meu dia essa angústia é mais forte? Como ela é gatilhada? Quando eu paro para olhar para essa angústia, para a relação com meu pai, o que eu percebo? Meu pai me gera angústia pela falta de hoje ou pela falta da infância? Essa angústia pode vir por um medo de algo que eu ouvi ele dizer, ou por um medo de uma experiência que eu vi ele ter. Vai se fazendo questionamentos, vai se observando e vai colocando no papel, desta forma contínua e rotineira, as suas percepções. Tudo isso vai te ajudar a fazer um mapeamento do teu momento atual. E óbvio, enquanto você vai vivendo essa jornada, coloque como prioridade se organizar para ir para a terapia. E no momento que isso for possível, você já tem ali um diário de bordo que vai acelerar o teu processo a ir ser guiada por uma profissional para te ajudar a aprofundar. Se você quiser começar a sua jornada do autoconhecimento ou aprofundá-la, eu tô aqui para te ajudar. Coloca nos comentários eu quero, ou me siga nas redes sociais que estão aqui no comentário do vídeo. E não esquece,